Olá a todos! Saudações Overlanders! Concluímos recentemente a publicação de 19 episódios relatando a nossa incrível jornada pela Patagônia. Deixamos São Paulo, atravessamos 4 estados brasileiros até entrar em território argentino. Cruzamos o Chaco argentino até San Martín de los Andes, por onde subimos a Cordilheira dos Andes e entramos no Chile. Conhecemos a Ilha Grande de Chiloé. Percorremos mais de 1000 quilômetros pela lendária Carretera Austral, passando por glaciares, desertos e inúmeros parques nacionais. Avistamos ventisqueiros, conhecemos o impressionante Cerro Castillo, o fascinante Monte Fitzroy e as imponentes Torres del Paine. Chegamos em Ushuaia, onde fizemos uma desafiadora trilha 4x4 pelas florestas. Na volta, ainda conhecemos a incrível fauna patagônica. Durante a publicação da série Patagônia, muitos seguidores do canal nos escreveram pedindo os custos e o roteiro completo desta fantástica expedição. Reunimos todos estes custos e agora vamos mostrar quanto custa realizar uma expedição como esta. Dividimos em 4 categorias: hospedagem, transporte, alimentação e ingresso para as atrações. Da mesma forma como fizemos no vídeo dos custos da expedição Atacama Uni. Os gastos que serão mostrados neste vídeo são para um casal, e o veículo utilizado para o cálculo foi um Toyota SW4 com motor a diesel. Preparar este guia da Patagônia foi bem mais trabalhoso que o guia Atacama Uni, pois foram percorridos 14.000 quilômetros, o dobro da expedição anterior, com inúmeros abastecimentos e pedágios, além de 7 travessias de balsa. A duração também foi o dobro, com 30 dias de viagem, dormindo em 21 hotéis diferentes e muitos restaurantes pelo caminho. Nos próximos minutos irei detalhar todos os custos, além de informações sobre a documentação obrigatória e preparação para a expedição. Todos os custos serão dados em dólar para que os valores sofram menos os efeitos da desvalorização da moeda e da inflação. Fizemos também uma avaliação de 0 a 5 para cada estabelecimento e atração que visitamos. Incluiremos as coordenadas GPS caso tenha dificuldade em encontrar os lugares pelos nomes. Coloque aqui nos comentários suas dúvidas, teremos o maior prazer em responder. Se você acha que esse tipo de informação tem valor, ajude-nos, compartilhando com seus amigos e se inscrevendo no canal. Organizamos também uma campanha de arrecadação de doações para as ações sociais que realizamos durante nossa expedição. Para expedições internacionais longas e em grupo, é necessário muita pesquisa e preparação vários meses antes da viagem. Começamos definindo as datas. Diversos fatores têm que ser levados em consideração, como as férias do trabalho, as férias escolares e a estação. Optamos realizar a expedição para a Patagônia no verão, pois os dias são mais longos e a temperatura mais amena. Além disso, no inverno, algumas estradas poderiam estar fechadas devido à neve. A próxima decisão a se tomar é quanto ao roteiro. A Patagônia é uma região vasta e repleta de inúmeras atrações. É preciso então definir as prioridades, já que nosso tempo estava limitado a 30 dias. Com base nas prioridades do grupo, determinamos o tempo a ser destinado para cada atração. Depois disso, estabelecemos os deslocamentos e as cidades de pernoite. Evitamos ao máximo dirigir à noite por vários motivos. Fica muito mais difícil identificar eventuais obstáculos no escuro, inclusive os guanacos. Além disso, deixamos de apreciar as notáveis paisagens dirigindo à noite. Com o roteiro definido, seguimos com a busca dos hotéis. Para a América do Sul, usamos o Google e o site Booking para a pesquisa. Entramos em contato com todos os hotéis escolhidos, pois muitas vezes conseguimos tarifas melhores tratando diretamente com os proprietários. Nosso filtro básico de pesquisa era o valor, de no máximo $100 a diária por casal. Um fator importante é haver estacionamento privativo e amplo e alto o suficiente para caber todo o comboio. Deixamos São Paulo já com todos os hotéis reservados. Deixamos gravados no Google Maps do celular todos os mapas offline e pontos importantes, com postos de combustível e restaurantes. Para isso, realizamos uma busca manual detalhada por todo o trajeto. É trabalhoso? É sim,
mas isso nos permite realizar uma expedição com muito mais tranquilidade e com menos imprevistos. Você pode conferir mais detalhes deste planejamento no episódio 1 da série. Para ingressar na Argentina e no Chile, o viajante precisa aportar um RG recente ou um passaporte válido. Nós levamos os dois, mas sempre preferimos apresentar o passaporte para colecionar os carimbos na entrada e saída de cada país. Não é necessário visto para entrar nos dois países. Os veículos devem estar em nome do motorista ou do passageiro. Caso seja financiado e esteja em nome do banco, é necessário entrar em contato com o banco para pedir uma autorização para sair do país. Na Argentina, é solicitado o seguro Carta Verde. Custou cerca de $50 pelo período e é providenciado diretamente com a nossa corretora da Porto Seguro. Uma curiosidade, ela se chama Carta Verde porque a gente imprime em folha verde. Para dirigir no Chile, o seguro obrigatório é contratado diretamente pelo site da seguradora HDI do Chile. Deixa eu mostrar como que ela é. E custou cerca de $11. Tanto na Argentina quanto no Chile, a nossa CNH é válida, mas sempre levamos a nossa permissão internacional para dirigir, obtida e entregue online pelos correios. Deixa eu aproveitar e mostrar outro documento que eu tenho na minha pastinha. Essa aqui é a nossa licença para operar rádio comunicador. A Argentina é mais exigente. São itens obrigatórios para dirigir no país. Cambão de reboque, 2 triângulos, extintor de incêndio e um kit de primeiros socorros com itens básicos para curativo. Trocamos os pneus para asfalto por pneus todo-terreno de boas marcas. Pela nossa experiência, os pneus todo-terreno suportam muito melhor o ripio que enfrentamos na Argentina e no Chile. E o risco de furo ou dano é muito menor. Sempre recomendamos levar um step com medida igual ao restante dos pneus, pois é provável que seja necessário dirigir centenas de quilômetros com step em caso de pneu furado. É interessante também pensar em uma forma de carregar combustível extra em galões. Em picapes, o transporte dos galões é menos complicado, mas em SUVs, sugerimos um bagageiro de teto. Uma revisão rigorosa do estado dos pneus, freios e outros itens de desgaste é obrigatória. Além disso, uma troca de óleo e filtros antes da expedição é importante, pois sendo 14.000 quilômetros o percurso previsto, será necessária uma troca de óleo e filtros durante a expedição. Pensando nisso, carregamos em todas as nossas expedições alguns itens sobressalentes. Não se esqueça de levar a chave reserva e de checar as condições do step. Outros itens que carregamos em todas as nossas expedições. No momento que eu vou ler porque a lista é grande aqui, ó. Kit de reparo de pneus, calibrador de pneus, kit completo de ferramentas, lanternas, coletes refletivos, auxiliar de partida e equipamentos de camping, como mesa, churrasqueira, fogareiro. E claro, todos os nossos equipamentos de filmagem e fotografia, como os drones, as câmeras, estabilizadores e microfone. Em breve produziremos um vídeo detalhando todos os equipamentos de filmagem e fotografia que utilizamos. Muitos destes itens você pode encontrar em nossa Marketplace. O endereço da loja está aqui na descrição do vídeo abaixo. Recomendamos também levar um pequeno estoque de alimentos e bebidas, pois não foram raras as vezes em que não encontramos nenhum restaurante ou lanchonete no deslocamento do dia. Sempre carregamos a geladeira portátil automotiva, que é extremamente útil para conservar alimentos refrigerados ou até congelados. Já fizemos um vídeo detalhado sobre ela. Para os pagamentos da expedição, recomendamos levar bastante moeda local em espécie. Nas pequenas cidades do interior da Argentina e do Chile, muitos estabelecimentos, por exemplo restaurantes, não aceitam outra forma de pagamento. E uma dica, em alguns hotéis na Argentina e no Chile, se você pagar a hospedagem com seu cartão de crédito, você será isento da cobrança do IVA, que é incidente sobre o valor da reserva. Na Argentina de 21% e no Chile 19%. Bastante, né? Vamos falar agora sobre o roteiro e os custos do primeiro dia da expedição. Neste dia, dirigimos de São Paulo a Passo Fundo, já no Rio Grande do Sul. Demos nota 3 para este deslocamento, pois apesar do asfalto estar em boas condições, não havia muitas belezas ou paisagens no caminho. Foram 997 quilômetros percorridos em 14 horas de deslocamento. O trajeto é 100% asfaltado, em excelente estado de conservação, sendo em grande parte de pista dupla. Passamos por 11 pedágios, somando $9 no total. Há bastantes postos e restaurantes neste percurso.
Almoçamos neste posto próximo a Curitiba por 17 dólares. Tomamos lanche em 2 postos, somando 15 dólares, e pagamos 7 dólares pela pizza à noite em nosso hotel. Em Passo Fundo, ficamos hospedados no Hotel Traveling. Fomos muito bem recebidos pelo proprietário Luiz. O hotel possui garagem privativa e fechada. A hospedagem custou 43 dólares. Foram 2 abastecimentos no deslocamento por 37 dólares. No primeiro dia da expedição, somamos 128 dólares no total. No segundo dia da expedição, deixamos o Brasil pela fronteira de São Borja e chegamos na cidade argentina de Concórdia. O deslocamento foi de 820 quilômetros, todo em asfalto. Levamos 11 horas e 20 minutos para chegar ao hotel. As rodovias brasileiras até a fronteira são de pista simples e asfalto em mau estado de conservação, com tráfego intenso de caminhões muito lentos. Almoçamos em São Borja, na churrascaria do Alemão, onde fomos bem atendidos, e por 19 dólares o casal foi de bom custo-benefício. Os trâmites de saída do Brasil por São Borja e entrada na Argentina foram bem tranquilos, sem fila e revista das bagagens. Levamos menos de 5 minutos por veículo. A desvantagem dessa fronteira é o caríssimo pedágio de 14 dólares, que é pago tanto na ida quanto na volta. O asfalto na parte argentina é de qualidade bem superior, sendo as estradas em grande parte com pistas duplicadas. Este é um dos motivos por que preferimos São Borja à Uruguaiana para realizarmos a travessia. O deslocamento na Argentina foi bem tranquilo e não faltaram poços no caminho. Mas as paisagens não eram tão interessantes, sendo em sua maioria de infinitas retas e plantações em suas margens. Mas presenciamos um incrível pôr do sol e pudemos fazer belas filmagens. À noite, o comboio foi parado pela polícia rodoviária, mas foi somente para conferir documentos. Não tivemos qualquer problema com os policiais em nossa expedição. Em Concórdia, ficamos hospedados no Hotel Hathor, muito bem localizado à beira da rodovia, com estacionamento amplo, quartos modernos, espaçosos e confortáveis. Ainda conta com restaurante e uma bela área externa com piscina. O grupo foi recebido com suco fresco e ainda personalizaram nossa reserva no restaurante. A hospedagem custou 62 dólares. Abastecemos 3 vezes nesse dia por 83 dólares. Pagamos 16 dólares de pedágios. Gastamos 35 dólares com alimentação. Ao fim do dia, somamos 196 dólares no total. No terceiro dia da expedição, o deslocamento foi entre Concórdia e Venado Tuerto. Os 540 quilômetros de estradas em geral estavam em muito boas condições. Alguns trechos em obras, mas o asfalto era de boa qualidade. Levamos 10 horas neste deslocamento. Pagamos 5 dólares em 3 pedágios e abastecemos somente uma vez neste dia, por 46 dólares. O almoço foi na cidade de Nogoiá, no restaurante La Posta de Ade. Comemos pratos executivos locais e pagamos 12 dólares. Jantamos comida congelada servida pelo hotel por 6 dólares. Em Venado Tuerto ficamos hospedados no Hotel Pedrino, localizado também à beira da rodovia. Possuía estacionamento privativo e fechado, os quartos eram novos e limpos e a hospedagem custou 32 dólares. Ao fim do dia, somamos 101 dólares no total. No quarto dia da expedição, fizemos um longo deslocamento de 840 quilômetros entre Venado Tuerto e Casa de Piedra. Levamos 10 horas e meia para concluir o percurso. O deslocamento foi cansativo, com longas, planas e intermináveis retas, todas de pista simples. Os postos eram abundantes e podia-se encontrar restaurantes e lanchonetes nas cidadezinhas do caminho. O almoço foi na cidade de General Pico, uma das maiores do trajeto, onde havia posto de combustível e encontramos um restaurante chamado Café La Plaza. É preciso tomar cuidado com o horário, pois após as 14 horas é difícil encontrar restaurantes abertos. Gastamos 12 dólares no almoço. No fim do dia, atravessamos o Parque Nacional Lihue-Caleu, onde testemunhamos um belo pôr do sol. Neste dia não conseguimos evitar dirigir à noite, mas felizmente ainda não estávamos nos territórios dos guanacos. Já passava das 22 horas quando chegamos em Casa de Piedra, uma pequena vila na província de La Pampa. Jantamos no único restaurante aberto na cidade, chamado El Parador de Grace. Gostamos deste restaurante.
que servia inclusive alguns pratos exóticos locais, como empanada de lebre patagônica. Havia na carta de vinhos inclusive postales da Patagônia. Recomendamos experimentar. O jantar custou $18. Este hotel era o único da cidade. Era muito simples, mas havia televisor, frigobar e banheiro privativo. A hospedagem custou $35. Em abastecimentos, gastamos $72. Ao fim do dia, somamos $137 no total. O quinto dia da expedição foi de 600 quilômetros, em asfalto, completados em 8 horas. Nesse dia, chegamos à cidade turística de San Martín de los Andes. Após 4 longos dias de deslocamento, entramos finalmente na região da Patagônia. 390 quilômetros após deixarmos o hotel, chegamos em Piedra del Águila, a primeira cidade da Patagônia, onde paramos para comemorar. Daqui para frente, a paisagem mudou totalmente. Subimos montanhas e belos rios começaram a aparecer. Em Corral de Piedra, ficamos impressionados com a cor intensa da água. Alguns pontos da estrada permitiam chegar próximo ao rio Coloncurrá. Há também algumas estações panorâmicas para fotografias e um observatório dos gigantes condores. Mas infelizmente não conseguimos avistar nenhum. Almoçamos em Neuquén, em uma grande loja de conveniência do posto YPF, onde serviam pratos e lanches. Pagamos $15 neste almoço. Nesse dia também fizemos compras em um supermercado por $20. O jantar foi mais caprichado, em um badalado restaurante na turística cidade de San Martín de los Andes, chamado Torino Bar e Bistrô. Pagamos $42 pelo jantar. Há uma infinidade de opções de restaurantes na cidade. Foi difícil escolher um. Em San Martín de los Andes ficamos hospedados nas cabanhas Rucaleufu, uma pousada muito charmosa à beira de um riacho. Compartilhamos um chalé com a família Usuki, que ficou acomodada no quarto quádruplo e nós no quarto de casal. Há uma sala ampla, cozinha e somente um banheiro para as duas famílias. A hospedagem para um casal custou $58. Abastecemos 2 vezes neste dia, por $79. Pagamos ainda uma taxa de $1 em uma barreira fitossanitária. Com isso, gastamos $80 com transporte. Ao fim do dia, somamos $215 no total. No 6º dia da expedição, atravessamos a fronteira da Argentina para o Chile. Percorremos 415 quilômetros até Puerto Montt. Passamos quase o dia todo conduzindo pela incrível Rota dos 7 Lagos, um trecho da lendária Ruta 40 que atravessa uma magnífica região de lagos e montanhas, entre San Martín de los Andes e Bariloche. Visitamos o Lago Lácar, localizado ao fim da avenida principal da cidade. Fizemos um desvio até o deslumbrante Lago Melinquina, onde subimos os drones e ficamos apreciando a paisagem. Mergulhamos nas águas do Lago Hermoso, que, segundo alguns guias, é o lago com as águas menos geladas. Lá havia uma pequena estrutura para turistas, com uma prainha e passeios de barco. A visão era incrível. Almoçamos em Vila Trafú por $25, em um restaurante familiar cujo nome infelizmente não memorizamos, mas você pode encontrá-lo pela coordenada GPS. Após o almoço, seguimos para a fronteira com o Chile, chamada Passo Cardenal Samori. Atenção, pois esta fronteira fecha cedo, por isso verifique sempre os horários de funcionamento das aduanas. Por algum problema técnico, a fronteira estava fechada quando chegamos. Após cerca de 1 hora de espera, conseguimos realizar os trâmites de saída e entrada. Subimos a Cordilheira dos Andes, e poucos antes de escurecer, conseguimos avistar ao longe o vulcão Osorno. Uma pena termos dirigido à noite até Puerto Montt, pois a paisagem parecia ser espetacular. Este hotel foi um merecido luxo para a reposição das energias na expedição. Fica de frente para o mar, com amplas janelas, e era possível apreciar toda a orla de Puerto Montt, tanto do quarto quanto do restaurante. O café da manhã foi farto e a vista do restaurante era um show à parte, com direito até a golfinhos. O estacionamento é amplo e subterrâneo, e há um shopping center no prédio. A diária custou $101 e ficamos aqui por 2 noites. Jantamos no hotel por $20. Não abastecemos neste dia e gastamos $1 com pedágio. Ao fim do dia, somamos $147 no total. No 7º dia da expedição, tínhamos um compromisso agendado para a 1ª hora da manhã, levar o carro para a revisão. Puerto Montt é ideal para isso.
pois se trata de uma grande cidade com diversas concessionárias e centros automotivos. Na parte da tarde visitamos a Ilha Grande de Chiloé. Rodamos 250 km neste dia e continuamos hospedados no mesmo hotel em Puerto Montt. Para Chiloé, dirigimos por uma excelente rodovia até a balsa em Pargua. Para esta balsa não foi necessário fazer reserva, e foi uma bela travessia. Era até possível avistar a Cordilheira dos Andes. O pagamento é feito dentro da balsa. As estradas em Chiloé são excelentes e com paisagens notáveis. Pudemos inclusive dirigir nas areias do Oceano Pacífico. Foi um momento especial. Na fila da balsa, uma moça vendia empanadas. Experimentamos e foi uma grata surpresa. Empanada saborosa por $1,50. Já na praia, no restaurante Costa Pacífico, comemos mais uma empanada, que custou bem mais caro, $5,50. Nesta praia havia diversas empresas que organizam passeios de lancha para as pinguineiras. Pagamos $10 por pessoa. Foi um passeio divertido de 30 minutos, onde observamos diversas espécies de aves, incluindo pinguins, gaivotas e pelicanos. Almoçamos em Ancud, no restaurante mais bem avaliado da região, e realmente foi extraordinário. Comemos ostras, locos, uma espécie de molusco local, e merluza. Foi uma das refeições mais requintadas de toda a expedição. Foram $48 muito bem investidos. Não jantamos neste dia. Gastamos $388 com a revisão na concessionária Toyota, $35 em combustível, lembrando que no Chile o diesel não é S10, e sim S15. Pagamos $6 de pedágio e $40 na balsa, somando $469 em transporte. O hotel custou os mesmos $101. Ao fim do dia, somamos $645 no total. No 8º dia da expedição, finalmente iniciamos nossa jornada pela tão aguardada Carretera Austral. O deslocamento do dia foi de apenas 120 km até a cidade de Hornopiren, mas repleto de atrações. Por uma coincidência, nosso hotel localizava-se exatamente no quilômetro 0 da carretera. Os primeiros quilômetros da Carretera Austral até a balsa é toda asfaltada. Esta balsa não necessita de reserva e o tempo de espera é bem curto. O trajeto era de uma beleza única e estávamos extasiados por estarmos dirigindo nossos próprios carros na lendária Carretera Austral. Após a travessia, já em estrada de Ripio, procuramos um lugar para almoçar. Não foi fácil. Passamos por vários restaurantes que havíamos mapeado, mas todos estavam fechados. Após uma longa busca, encontramos um restaurante familiar chamado Los Reyes de las Empanadas, onde o casal de proprietários servia diversos tipos de empanada com ingredientes locais frescos, como as algas marinhas e os peixes. Desfrutamos um agradável almoço por $11. A atração da tarde era nos revigorarmos nas termas de Pichicolo, um incomum conjunto de piscinas de águas vulcânicas de diversas temperaturas. O ingresso custou $27. Em Hornopiren há um ponto para apreciar o exuberante Rio Blanco, com suas águas de coloração azul leitoso, que cortam o fabuloso vale. Siga as coordenadas GPS para encontrar a ponte. Fomos a uma famosa sorveteria da cidade, onde gastamos $2. E terminamos o dia jantando no pequeno restaurante El Pescador, por $18. Em Hornopiren, ficamos hospedados na acolhedora Osteria Antupiren, com estacionamento privativo e de frente para um cenário transcendente. A pousada inteira foi fechada para o grupo. O quarto era confortável e aquecido. Por $72 foi um lugar perfeito para descansar após um dia intenso. Em transporte gastamos $18 com combustível e $15 na balsa. Ao fim do dia, somamos $163 no total. No 9º dia da expedição, realizamos longas travessias de balsa, totalizando mais de 4 horas embarcados. O trajeto de carro foi de 150 km, praticamente todo de ripio, mas em boas condições. Somente já próximo ao destino do dia, a estrada era asfaltada. A travessia em balsa é necessária a partir de Hornopiren. Há duas opções, uma por mar aberto direto para Caleta Gonçalo, e outra que passa entre os fiordes, mas um pouco mais demorada, pois são necessárias 2 balsas até Caleta Gonçalo.
optamos pela balsa mais demorada para conhecer os fiordes patagônicos. E é magnífico! Se tiver oportunidade, escolha ir pelos fiordes. Após a primeira balsa, dirigimos por 10 km até o porto, onde a próxima balsa já estava aguardando. A continuação da carretera austral é exuberante. Cruzamos rios, florestas, vales, vulcão, praias e até uma área devastada por uma erupção. Almoçamos na balsa, que oferecia alguns lanches prontos. Jantamos no hotel, onde a única funcionária, a incansável Dória, preparou sozinha o jantar para todo o grupo. E estava delicioso. Em Chaitei ficamos hospedados no Tranqueiras del Monte, por $73. Rústica, mas confortável e com um agradável clima rural. O café da manhã preparado pela Dória no dia seguinte foi bem caprichado. Gastamos $60 nas travessias de balsa, pagamos $7 no lanche da balsa e $38 no jantar. E ao fim do dia, somamos $178 no total. No 10º dia da expedição, rodamos 190 km na carretera austral até Puyuhuapi, quase inteiramente asfaltada. Logo chegamos à primeira das fantásticas atrações no caminho. O Parque Pumalim é o paraíso para quem gosta de camping e pratica caminhadas. Estava chovendo no momento e, desanimados, quase desistimos e seguimos viagem. Mas, para nossa surpresa, havia uma trilha apenas para veículos 4x4 que contornava todo o parque. E o melhor, gratuita! Foi incrível dirigir pela densa floresta patagônica. Uma experiência que nunca esqueceremos. Da carretera austral, foi possível avistar o ventisqueiro Yelcho, uma enorme geleira no alto da montanha. Só encontramos um restaurante aberto na cidade de La Junta, Mi Casita de Té. Havia poucas opções no cardápio, mas os pratos estavam deliciosos. Pagamos $29 pelo almoço. Já em Puyuhuapi, tomamos um café acompanhado de bolo em uma simpática cafeteria alemã por $10. Em Puyuhuapi, ficamos hospedados na pousada Comuyhuapi por $60. Bem localizado a poucos metros do mar, não havia estacionamento, mas conseguimos parar todos os carros em frente à pousada. Os quartos eram pequenos e as paredes finas. Nesse dia passamos também em um supermercado onde gastamos $20 e, ao fim do dia, somamos $119 no total. Confira no episódio 7 da série. No 11º dia da expedição, continuamos seguindo no sentido sul da carretera austral. Foram 230 km até Coyhaique, desta vez com longo trecho de ripio, e levamos 12 horas para chegar ao hotel do dia. De manhã cedo, abastecemos em um posto curioso em Puyuhuapi, onde só havia diesel e apenas um funcionário. Enchemos o tanque por $41. A principal atração deste dia era o Parque Nacional Keolah, onde está localizado o ventisqueiro Colgante. O ingresso para 2 pessoas custou $15. Há um amplo estacionamento bem próximo ao início da trilha. Para chegar ao ventisqueiro, atravessa-se uma emocionante ponte, que suporta no máximo 4 pessoas por vez, com uma vista esplêndida da floresta e do rio. Pouco mais à frente há uma bifurcação, onde para a esquerda há uma trilha de 2h30 até o mirante. Já para a direita, uma trilha bem fácil e tranquila leva até o lago, de onde partem as lanchas que vão até a próxima Cachoeira do Ventisqueiro, e um lugar perfeito para tirar fotos. Permanecemos 3 horas neste parque. Como nos dias anteriores, a paisagem vista a partir da carretera austral é impressionante. A cada curva, a cada quilômetro rodado, ficávamos sem fala diante da beleza e da grandiosidade da Patagônia. Cruzamos por bosques, vales, montanhas cheias de neve e até cachoeiras. É difícil classificar, mas mesmo sob a chuva, talvez tenha sido um dos trechos mais bonitos da carretera. Precisamos retornar um dia para ver tudo isso com o tempo aberto. Novamente, almoçar não foi uma tarefa fácil. Após passarmos por diversos restaurantes que havíamos mapeado, batemos na porta do restaurante El Michai, na cidade de Vila Mengual, que nos atendeu e conseguiu servir todo o grupo. Pagamos $32 pelo almoço.
À tarde, abastecemos em um posto com a mais bela vista ao fundo, em Vila Manhuales. Neste posto já havia todos os tipos de combustível. Chegamos tarde da noite em Coyhaique. O tamanho da cidade nos surpreendeu. Ficamos hospedados no Hostal Los Teros, localizado na própria carretera austral. Lá fomos recebidos pela proprietária com café e chá quente. O hotel possui estacionamento privativo e pagamos $75 pela hospedagem. Ao fim do dia, somamos $183 no total. Confira os detalhes deste dia no episódio 8 da série. Estávamos no 12º dia da expedição. Rodamos 260 km até a cidade de Puerto Rio Tranquilo. Este foi um dia especial. Enfrentamos as temperaturas mais baixas da expedição. E na passagem pela Reserva Nacional Cerro Castillo, chegamos próximos a 0 grau. E começou a nevar. Foi emocionante. Veja como foi nosso encontro com a neve no episódio 9 da série. Foi aqui que tiramos da estrada 2 filhotinhos de cachorro abandonados e levamos até Puerto Rio Tranquilo. Pouco mais à frente, chegamos à surpreendente Cuesta del Diablo. Ficamos admirando esta vista incrível a partir deste mirante antes de descermos a serra. Lá de baixo era possível avistar o imponente Cerro Castillo. Apesar da estrada ser quase toda em ripio, as condições eram muito boas. Era possível manter velocidades de até 80 km por hora. Novamente, as paisagens eram magníficas. E de repente avistamos o grandioso Lago General Carrera. É de tirar o fôlego. A maior cidade, desde que deixamos Coyhaique, é Puerto Rio Tranquilo. Almoçamos rapidamente um lanche por $9. Nosso plano era visitar o Glaciar Exploradores. A estrada era belíssima, com esplêndidos lagos, rios, cachoeiras e florestas. No caminho, ainda tomamos bebidas quentes em uma charmosa cafeteria, localizada no interior da floresta. Foi delicioso. Gastamos $4 lá. Infelizmente, a estrada até o glaciar estava bloqueada devido a um deslizamento e precisamos voltar. Fomos então descansar em nossa pousada em Puerto Rio Tranquilo, La Cascada. Parece uma vila composta por vários chalés com 2 quartos e um banheiro. Há um restaurante na pousada onde jantamos. A hospedagem custou $50. O jantar na pousada custou $38 e ao fim do dia somamos $101 no total. O destino do dia era a cidade de Perito Moreno, a 250 km de distância, passando por uma das estradas mais gloriosas de nossas vidas. A estrada era de ripio na porção chilena até Chile Chico e de asfalto na parte argentina. Contratamos a visita às capelas de mármore através do site Marmol Guias. A lancha parte de Bahia Mansa, ao sul de Puerto Rio Tranquilo, acessível por uma íngreme estrada de terra e conta com uma área para estacionamento perto do pier. O guia não falava português, mas seu espanhol era de fácil compreensão. Fechamos uma lancha só para nosso grupo e combinamos o início do passeio para as 9 horas da manhã. O tour de lancha custou $15 por pessoa. Foi um fascinante passeio com 1 hora de duração. Visitamos as incomuns formações rochosas conhecidas como Capelas de Mármore e a maior delas chamada Catedral de Mármore. Após o passeio de lancha, continuamos seguindo pela lendária carretera austral, margeando o grandioso Lago General Carrera. Após cerca de 50 km, passando por belas montanhas e pontes magníficas, havia uma bifurcação. Para a direita, a carretera austral continuava até Vila O'Higgins, seu ponto final, e para a esquerda, a estrada levava a Chile Chico, na fronteira com a Argentina. Aqui foi nosso ponto de despedida da carretera austral. Mas não se engane, essa estrada para Chile Chico é tão extraordinária quanto a carretera. Foi provavelmente uma das estradas mais surpreendentes em que já dirigimos na vida. Era um pouco perigosa, pois não havia nada separando os carros de um enorme abismo. Almoçamos em Puerto Guadal, uma pequena e pacata cidadezinha no caminho. Encontramos um restaurante com um bom cardápio e seleção de bebidas. Gastamos $51 na refeição. Um pouco mais para frente, encontramos um lugar perfeito para admirar a beleza da Patagônia.
era inspirador. Com o drone, registramos este lugar surpreendente em que estávamos. Tente encontrar este ponto pelas coordenadas GPS que colocamos aqui embaixo. Cruzar a fronteira de Chile Chico foi bem tranquilo. Não havia fila e os procedimentos de saída e entrada levaram menos de meia hora. No lado argentino, na cidade de Los Antiguos, havia um posto YPF onde abastecemos. É impressionante como a paisagem na Argentina mudou totalmente. As montanhas altas e cheias de neve deram lugar a uma paisagem desértica e com asfalto impecável no lugar do Ripio. Fizemos compras no supermercado La Nonima, logo na entrada da cidade de Perito Moreno. Compramos lá os ingredientes para o churrasco do dia seguinte, pois seria um longo deslocamento de um dia inteiro sem restaurantes. Gastamos $29. Na cidade de Perito Moreno, ficamos hospedados no Hotel Americano. Há estacionamento fechado, onde couberam 5 carros. Os quartos eram simples, com banheiro privativo e um restaurante bem movimentado, onde eram servidos pratos típicos argentinos. A hospedagem custou $50 e o jantar $32. Ao fim do dia, somamos $192 no total. Confira este incrível dia no episódio 10 da série. O 14º dia da expedição foi desafiador. Dirigimos de Perito Moreno até El Chaltén pela Ruta 40 e Ruta 29. Foram 600 quilômetros sem abastecimento neste trecho. Algumas pessoas nos escreveram afirmando que havia sim postos neste caminho, e eles têm razão em partes. Em Barro Caracoles havia um posto, mas era sem bandeira e nem sempre há combustível. No dia em que passamos pelo posto só havia gasolina. Era de nosso conhecimento que em Governador Gregores havia um posto YPF, mas o desvio seria de 70 km. E ainda perderíamos este trecho incrível de Ripio, que é um dos mais bonitos de toda a região. Então, preferimos carregar os galões extras de combustível e percorrer estes 600 km sem acesso a postos. O caminho foi realmente exuberante. Não nos arrependemos da escolha. Foram 280 km asfaltados e o restante de Ripio, com muito vento, guanacos e aves no trajeto. Preparamos nosso churrasco na beira de um rio, às margens da Ruta 40. Foi difícil, pois ventava muito, mas foi uma experiência única. Em El Chaltén, ficamos hospedados na aconchegante Osteria Altas Cumbres, por $80. Gastamos $51 no abastecimento no posto de Perito Moreno. Jantamos em uma pizzaria por $7. Ao fim do dia, somamos $138 no total. Veja como foi este dia desafiador no episódio 11 da série. O 15º dia da expedição foi dedicado à região de El Chaltén, e com deslocamento ao fim do dia de 300 km até El Calafate. Ingressamos no Parque Nacional Los Glaciares rumo ao Lago del Desierto. Esta estrada era fenomenal. Rios, montanhas cheias de neve, pontes, um pouco de off-road e o magnífico Monte Fitzroy, que insistia em permanecer escondido pelas nuvens e terminava no belíssimo Lago del Desierto. Lá fizemos uma trilha a pé margeando o lago. Quem quiser pode subir até um glaciar. Confira com detalhes as maravilhas deste dia no episódio 12. Almoçamos no restaurante Aonikenk por $14. Restaurante simples e com boas carnes. El Chaltén é uma cidade muito charmosa, com muitas lojas e restaurantes, e se der sorte com vista do Monte Fitzroy. Abastecemos em um posto container da YPF. Enchemos o tanque por $49 e seguimos para El Calafate. Na saída, finalmente, o Monte Fitzroy resolveu aparecer para se despedir. Chegamos à noite em nosso hotel do dia. Nas 3 noites em El Calafate, ficamos hospedados na maravilhosa Osteria La Estepa. Fica um pouco afastado da cidade, com estacionamento privativo, equipe atenciosa, restaurante e quartos amplos e com uma vista magnífica do lago e da cidade. Não podíamos querer nada melhor. Pagamos $65 por diária. Não jantamos neste dia. Ao fim do dia, somamos $128 no total. O 16º dia da expedição foi dedicado ao glaciar Perito Moreno, o mais famoso do Parque Nacional Los Glaciares.
O deslocamento até o glaciar foi de cerca de 50 km em excelente asfalto. Foi preciso pagar $18 por pessoa para o ingresso no parque. Só aceitam pesos argentinos. É um ingresso caro, mas dá direito ao acesso às passarelas panorâmicas do glaciar Perito Moreno. Havíamos reservado um trekking no glaciar pela empresa Hielo e Aventura, que custou $92 por pessoa. Pagamos pelo passeio ainda no Brasil, pois uma atração muito procurada e não queríamos correr o risco de ficarmos sem ingressos. O passeio dura o dia todo e é imperdível. Começou com uma travessia de barco até a próxima geleira, onde há um centro de visitantes, onde foi feita a divisão dos turistas em pequenos grupos com 2 guias cada. Antes da escalada, calçamos os crampons. A trilha não é pesada, mas é cansativa, pois andar no gelo por subidas e descidas exige bastante esforço. Por isso mesmo, há restrição de idade para a atração. Os participantes devem ter entre 10 e 65 anos. Ao fim desta fantástica experiência, antes de pegarmos o barco de volta aos carros, foi servido um brinde com whisky e gelo do Perito Moreno. Após o trekking, dirigimos até as passarelas panorâmicas do glaciar Perito Moreno. No local, há um estacionamento amplo. As passarelas são muito bem mantidas, mas há bastantes degraus. Esteja preparado! Se tiver sorte, conseguirá avistar alguma ruptura de gelo. Jantamos no centro de El Calafate no restaurante La Cotina, de comida italiana, por $44. A sobremesa foi na sorveteria Aquarela, com uma enorme variedade de sorvetes e chocolates, onde gastamos mais $3. No dia foram $65 com hotel, 47 em alimentação e $220 em ingressos e passeio, somando $332 no total. Confira como foi este incrível dia no episódio 13 da série. No 17º dia da expedição, fizemos um cruzeiro chamado Glaciar Gourmet, com a empresa Marpatag. Também compramos os ingressos ainda no Brasil pelo site da empresa, e custou $105 por pessoa. Incluía o cruzeiro de um dia inteiro com serviço de almoço. Para chegar ao local de embarque, dirigimos 50 km até Puerto Bandeira. Foi necessário pagar novamente o ingresso para o Parque Nacional Los Glaciares por $9 por pessoa. O cruzeiro foi muito agradável. A embarcação é espaçosa, aquecida, conta com vários decks de observação e balança muito pouco. Passamos por 3 glaciares, florestas, montanhas, incluindo desembarque em uma isolada baía para uma curta trilha a pé. A tripulação içou blocos de gelo milenar para fotos e também para ser servido com bebidas. Na embarcação, uma cafeteria, onde compramos uma garrafinha de vinho tinto por $12. Terminado o cruzeiro, voltamos para o centro da cidade de El Calafate. Abastecemos no posto YPF por $43. Passamos ainda no supermercado, onde compramos bebidas e lanches por $12. O jantar foi no nosso hotel por $36. Estava delicioso, com direito à vista panorâmica do anoitecer. Com $65 da hospedagem, 43 de diesel, 60 de alimentação e 228 de ingresso e cruzeiro, somamos $396 ao fim do dia. Confira o cruzeiro completo no episódio 14 da série. No 18º dia da expedição, nos despedimos de El Calafate e visitamos uma das atrações mais aguardadas, o Parque Nacional Torres del Paine, no Chile. O nosso hotel do dia estava a 395 km, na cidade de Puerto Natales. O plano era dormir em Torres del Paine, mas infelizmente a oferta de hotéis é bastante limitada dentro do parque. E mesmo com 3 meses de antecedência, não conseguimos hospedagem com vaga para todo o grupo. Pela manhã deixamos El Calafate e a Ruta 40 neste trecho apresentava muitos buracos e costelas de vaca. Mas o visual é magnífico. Ainda da Argentina, já foi possível avistar as Torres del Paine, a mais de 100 km de distância. Os procedimentos de saída da Argentina e entrada no Chile foram muito rápidos e logo estávamos rodando novamente. Junto à aduana chilena havia uma lanchonete onde serviam refeições e uma loja de souvenirs. A parte chilena para o parque está toda asfaltada e foi muito emocionante ver o maciço se aproximando cada vez mais. Há alguns mirantes pelo caminho,
Recomendamos pararem todos. Este é o Mirador Lago Sarmiento. Paramos neste outro mirante, já mais próximo às Torres del Paine. Não há placas, encontre pelas coordenadas GPS. Um pouco mais à frente, havia outro mirante que contava inclusive com um abrigo para barrar os fortíssimos ventos. Cuidado com os guanacos que não têm medo dos carros. Almoçamos em um restaurante anexo ao albergue Refúgio Laguna Amarga. Pelo horário, só havia sanduíches sendo servidos. Aqui passamos aperto. No intervalo do preparo, a proprietária informou que não haveria pão suficiente para todos. Pagamos $17 por 2 sanduíches sem pão. O ingresso para o Parque Nacional Torres del Paine era bem caro. Custou $32 por pessoa. As estradas dentro do parque são de ripio. Passamos por paisagens entre as mais impressionantes que já vimos na vida. Há diversos pontos interessantes para visitar. Os visitantes passam vários dias explorando as atrações, mas nós só atravessamos o parque de carro. Com o sol já se pondo, escolhemos o Lago Grey para conhecer. Deixamos o parque já no início da noite. Nossa despedida das Torres del Paine foi neste belo mirante. Cuidado com a estrada para Puerto Natales, que apesar de asfaltada, estava em mau estado de conservação. Em Puerto Natales ficamos hospedados nas cabañas com Ten Aiki, que consistia em diversos chalés completos, com cozinha e acomodava até 4 pessoas. A diária custou $90. Ao fim do dia, somamos $171 no total. Confira como foi esse dia no episódio 15 da série. No 19º dia da expedição, conhecemos a cidade de Puerto Natales e seguimos para Punta Arenas. Foram 250 quilômetros percorridos no dia em uma excelente estrada asfaltada. Abastecemos no centro de Puerto Natales por $38. Puerto Natales é uma cidade pequena, mas encontramos um requintado restaurante chamado Cormorán de las Rocas, que servia pratos típicos locais como carpaccio de guanaco, ostras e centolhas. Pagamos $50 neste almoço. Em Punta Arenas ficamos hospedados na pousada Estação Náutica. Ficava um pouco afastado da cidade, mas de frente para o Estreito de Magalhães. E havia estacionamento privativo. Aqui ficamos por 2 noites. Pagamos $68 por diária. Ao fim do dia, somamos $156 no total. Confira os detalhes no episódio 16 da série. O 20º dia da expedição foi dedicado para conhecer a cidade de Punta Arenas e fazer compras em sua zona franca. Aqui é possível encontrar roupas e equipamentos eletrônicos com preços bem parecidos com os Estados Unidos. Almoçamos no shopping por $17 e tomamos um sorvete por $3. Depois, fomos visitar os restos do navio abandonado de Lord Lonsdale. Não há nenhuma estrutura no local e as informações são bem limitadas. Ao lado do navio fica o Parque Maria Beete, com estacionamento para deixar o carro para conhecer tanto o parque quanto os destroços. Em Punta Arenas há um centro com diversas lojas de artesanatos locais, lugar perfeito para comprar lembranças. Há também um grande e moderno shopping center. Jantamos em um dos melhores restaurantes de Punta Arenas, chamado Okusa, onde provamos um delicioso pisco e experimentamos pratos deliciosos com ingredientes locais. O jantar custou $56. Continuamos hospedados na pousada Estação Náutica por $68. Abastecemos os carros para o dia seguinte. Enchemos o tanque por $21. E ao fim do dia, somamos $165 no total. Relatamos este dia no episódio 16 da série. No 21º dia da expedição, deixamos Punta Arenas em direção a Ushuaia. Optamos chegar à Terra do Fogo por Porvenir, em uma travessia de balsa de 2 horas e meia que custou $76. Procure comprar o bilhete com antecedência, pois não há balsa todos os dias e a procura pode ser grande. Foram 490 quilômetros de deslocamento neste dia, sendo 60% em asfalto e o restante em uma estrada sinuosa de ripio. A estrada de Porvenir era de ripio em bom estado. Cuidado com caminhões e com as curvas escorregadias. E os carros nos 2 sentidos dividiam a única pista que existia, a do meio. Vá preparado, pois não há postos nem restaurantes neste trecho.
Antes da fronteira, visitamos o Parque Pinguino Rei, onde pudemos observar os pinguins reis e seus filhotes em seu habitat natural. Pagamos $18 por pessoa na entrada do parque. Na aduana chilena, há uma lanchonete familiar chamada Kiosco Don Lalo. Pagamos $10 no almoço. Alguns membros do grupo não passaram muito bem após esta refeição. A fronteira foi tranquila também, sem nenhuma fila. Entrando na Argentina, o caminho era todo asfaltado em excelentes condições. Rio Grande é a única grande cidade no caminho, que pode ser aproveitada para uma pausa na viagem, para abastecimento e, se necessário, comer algo. Abastecemos em um dos postos YPF da cidade por $25. Chegamos a Ushuaia já à noite. O hotel escolhido era tradicional e um dos mais famosos da cidade, chamado Hotel Ushuaia, de 4 estrelas. Muito confortável, com restaurante, estacionamento privativo e quartos amplos. Jantamos no hotel por $16. Aqui ficamos por 2 noites. A diária custou $115. Ao fim do dia, somamos $278 no total. Confira como foi este emocionante dia no episódio 16 da série. O 22º dia da expedição foi épico. Há várias formas de explorar Ushuaia, mas como jipeiros, não havia forma melhor de conhecer o fim do mundo do que fazendo uma trilha 4x4 pelas florestas da região. Encontramos uma empresa que realiza passeios guiados em 4x4 ou em cavalos, chamada Baqueanos de Tierra del Fuego. Eles vieram nos encontrar no hotel e partimos para a trilha. O percurso passava por dentro da propriedade particular pertencente à família da Baqueanos. A trilha era tudo o que buscávamos: belas paisagens e o nível de dificuldade perfeito, equilibrando a emoção, mas sem riscos de danificar os carros. Afinal, estávamos a mais de 6.000 quilômetros de casa. O almoço foi servido pela Baqueanos em uma charmosa cabana no interior da floresta e à beira do lago Fagnano. Saboreamos vinho, petiscos, churrasco e doces argentinos oferecidos. Foi incrível. Este passeio custou $100 por carro e valeu cada centavo. No fim da tarde, ainda visitamos o Parque Nacional Tierra del Fuego. A entrada custou $12 por pessoa. A estrada por dentro do parque era magnífica. Passamos por florestas e rios até chegarmos ao ponto mais ao sul que se pode chegar dirigindo no mundo: o fim da Ruta 3. Foi emocionante. De volta à cidade, lanchamos no Hard Rock Café, onde gastamos $12. Somados aos $115 do hotel, gastamos $227 no dia. Confira esta emocionante trilha no episódio 17 da série. No 23º dia da expedição, iniciamos o longo retorno para casa. Percorremos 585 quilômetros neste dia entre Ushuaia e Rio Gallegos. O caminho foi quase todo asfaltado em excelentes condições. Fizemos 2 travessias de fronteiras, pois foi preciso passar por um trecho em território chileno. Fizemos a 7ª e última travessia de balsa da expedição, por $28. Abastecemos 2 vezes nesse dia, totalizando $52. O almoço foi um rápido lanche no posto de combustível em Rio Grande, por $5, e jantamos uma tradicional paella em um restaurante típico em Rio Gallegos, por $45. Em Rio Gallegos, ficamos hospedados no Hotel Serruén, por $38. Ao fim do dia, somamos $168 no total. Confira o episódio 18 da série. No 24º dia da expedição, continuamos nosso retorno, dirigindo longos 785 km até Comodoro Rivadavia. O caminho era todo asfaltado e o desafio maior do dia era manter a concentração nas infinitas retas da Ruta 3 e enfrentar os fortíssimos ventos patagônicos. Abastecemos 2 vezes em Rio Gallegos e em Porto San Julián, somando $67. Almoçamos em um modesto restaurante em Porto San Julián por $13 e jantamos em um restaurante italiano em Comodoro Rivadavia por $21. Em Comodoro Rivadavia, ficamos hospedados no Ventia Hotel por $49. O hotel não possuía estacionamento. Ao fim do dia, somamos $150 no total. Confira o relato deste dia no episódio 18 da série. No 25º dia da expedição, rodamos 660 km.
O nosso destino era a Península Valdez, mas antes visitamos Punta Tombo. O caminho foi bem tranquilo, quase totalmente asfaltado, sendo de hippie apenas no acesso à reserva, onde fomos ver os pinguins. Vale a pena visitar Punta Tombo. O ingresso custa $11 por pessoa e dá acesso a um estruturado centro de visitantes, onde há um museu, loja e restaurante. Almoçamos por $16 e fomos conhecer os pinguins. Andar pela reserva é muito tranquilo, pois há passarelas de madeira em todo o circuito. Os pinguins e guanacos ficam bem próximos aos visitantes e eventualmente até cruzam nosso caminho. Foi uma experiência incrível. Abastecemos 2 vezes neste dia por $84. Para se chegar a Puerto Pirâmides, onde ficava nosso hotel na Península Valdez, foi preciso pagar o ingresso à reserva de $17 por pessoa. Jantamos no único restaurante que estava aberto, Las Restingas. Estava muito bom. Pagamos $27. Ficamos hospedados na pousada Puerto Palos, a poucos metros do mar, com quartos amplos e bem decorados. Adoramos a nossa estadia aqui. Pagamos $40 pela diária. Ao fim do dia, somamos $223 no total. Veja o relato deste dia no episódio 18 da série. No 26º dia da expedição, continuamos nossa jornada rumo ao Brasil. Foram 840 quilômetros até Santa Rosa. Pegamos apenas um pouco de rípio ainda na Península Valdez. Depois deste trecho foi só asfalto de boa qualidade, mas de pista simples. O trecho é um tanto monótono, sem grandes atrações pelo caminho, apenas intermináveis retas. Antes de iniciarmos o deslocamento do dia, conhecemos rapidamente o centro de visitantes da península e partimos em busca dos observatórios de baleias. Infelizmente, não avistamos nenhuma. Abastecemos 2 vezes neste dia, por $73. Almoçamos na loja de conveniência do posto por $7 e jantamos parrilha em um restaurante típico argentino em Santa Rosa por $23. Ficamos hospedados no Hotel Cuprum, com estacionamento privativo e coberto por $40. Ao fim do dia, somamos $143 no total. Veja mais no episódio 19 da série. No 27º dia da expedição, rodamos 940 quilômetros até a cidade de Concórdia. O caminho era todo asfaltado, sendo que nos trechos próximos a Buenos Aires, as rodovias eram duplicadas e com diversos pedágios. Pagamos no total $11 em pedágios no dia. Cuidado, pois esta região é conhecida por intensas tempestades frequentes. Abastecemos 3 vezes neste dia, por $83. Almoçamos novamente em uma loja de conveniência por $13. À tarde, tomamos um café no posto por $2 e jantamos no hotel por $23. Em Concórdia, ficamos hospedados no mesmo hotel Hathor, em que pernoitamos na ida. Excelente, com estacionamento, quartos modernos e amplos. Com os $62 de hospedagem, somamos $194 ao fim do dia. Veja o episódio 19 da série. No 28º dia da expedição, nos despedimos da Argentina e chegamos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Foram 825 quilômetros percorridos no dia com muita chuva. As estradas na Argentina eram boas, mas o trecho gaúcho foi extremamente cansativo. Pagamos $18 de pedágios no trecho. Abastecemos 3 vezes no dia por $90. Almoçamos em um restaurante na fronteira de São Borja por $10. O jantar foi um churrasco gaúcho preparado em nosso hotel por $15. Ficamos hospedados no mesmo hotel Traveling, onde pernoitamos na ida. Com os $44 de hospedagem, somamos $177 ao fim do dia. Veja o episódio 19 da série. No 29º dia da expedição, em vez de voltarmos direto para São Paulo, resolvemos de última hora passar por Florianópolis para almoçar e dormir em Curitiba. As estradas são boas, de pista simples em sua maioria e duplicadas apenas a partir de Florianópolis. Pagamos $3 em pedágios. Abastecemos somente uma vez por $37. Almoçamos em Lages por $15 e jantamos ostras em um restaurante próximo a Florianópolis, chamado Sombreiro. Estava excelente. Além de ostras, comemos mexilhões, peixes e camarões. Gastamos $26.
Dormimos em um hotel em 4 barras chamado Hotel Harbor por $40. Ao fim do dia, somamos $121 no total. Veja no episódio 19 da série. O 30º e último dia da expedição foi um curto deslocamento entre Curitiba e São Paulo. Apenas 420 quilômetros nos separavam de casa. A estrada está toda duplicada em excelentes condições. Foram 7 pedágios, somando $6. Abastecemos na Regis Bittencourt por $44. A nossa última refeição da expedição foi um almoço no posto Graal Petropen por $14. Neste último dia, somamos $64 no total. Agora vamos somar os valores e separar os gastos por categoria. Lembrando que todos os gastos referem-se a um casal. Começando pelos gastos com hospedagem. Foram 29 diárias em 22 hotéis diferentes. No total, gastamos $1.856. A nossa meta era conseguir quartos com diárias inferiores a $100 por casal. E nossa média foi de $64 por diária. A próxima categoria é transporte. Somando-se todos os gastos com combustível, pedágio, revisão do carro e a documentação necessária, como a carta verde e o seguro chileno, chegamos ao total de $1.932. Algumas considerações. Este valor foi calculado tendo como base a Toyota SW4 com motor a diesel, que fez uma média de 12 km por litro na expedição. Outra ressalva é que realizamos a revisão de 10.000 km na concessionária Toyota em Puerto Montt, que custou muito caro, $388. Isso levou o custo com transporte para $64 por dia. Sem a revisão, o custo diário teria sido de $51. Na categoria alimentação, gastamos no total $1.213, o que deu uma média de $40 por dia por casal, ou $10 por refeição por pessoa. Na categoria ingressos, somamos $769. Os maiores gastos foram realizados dentro do Parque Nacional Los Glaciares. O trekking na geleira e o cruzeiro gourmet foram responsáveis por 60% deste valor. Concluindo, gastamos $1.856 em hospedagem, $1.932 em transporte, $1.213 em alimentação e $769 em ingressos, somando $5.770. Isso dá uma média de $192 por dia por casal, ou $96 por pessoa por dia. Concluímos que os custos foram de 32% com hospedagem, 33% com transporte, 21% com alimentação e 14% com ingressos. O custo diário foi muito semelhante à nossa expedição Atacama Uni. Você pode ver a série e o guia com todos os gastos realizados nessa expedição em nosso canal no YouTube. Outra dúvida frequente é quanto de moeda local levamos em espécie. Em muitas cidades menores e isoladas, o pagamento é feito exclusivamente em espécie. Levamos para essa expedição a quantia de $1.000 em pesos argentinos e $1.000 em pesos chilenos. Esta forma de viajar não é barata, mas acreditamos que, assim como qualquer viagem, tudo depende do planejamento. Com muita vontade, um bom estudo e um planejamento minucioso, conhecer a Patagônia pode caber em qualquer orçamento. Há turistas que preferem acampar ou viajar a bordo de um motorhome. Cruzamos com estrangeiros explorando a Patagônia de moto, de bicicleta e inclusive a pé. A Patagônia nos surpreendeu. Há anos sonhávamos em realizar esta expedição e chegar ao extremo sul do continente, dirigindo nossos próprios carros, foi muito mais do que poderíamos imaginar. Foi incrível viver esta experiência com um grupo de amigos tão unido. Mais do que uma viagem, foi uma experiência que lembraremos para o resto da vida. Sem dúvida, o melhor investimento que se pode fazer. Não deixe para depois. Comece a planejar hoje mesmo a sua expedição. Se você gostou deste vídeo e acha que as informações que reunimos têm valor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal.
Deixamos aqui também o convite para tornar-se membro do seleto Clube Dakar Overland. Veja mais informações clicando no botão Seja Membro. E tem acesso a benefícios como vídeos estendidos exclusivos, relatórios das expedições em PDF, canais de transmissão e grupos do Telegram com a equipe Dakar Overland. E aos que já são membros, nosso muito obrigado por contribuir no crescimento do canal. Um grande abraço e até a próxima!